querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Bom, estamos aqui juntinhos para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Débora Lívia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos em frente, vamos lá. O assunto da aula de hoje é polissemia, como podemos visualizar nos nossos slides. Vamos iniciar com esse texto, essa tirinha, que nos diz o seguinte: pega, Zé, pega, que é sua. Isso, obrigado. Então nós vemos que o personagem que está atuando como goleiro, durante a partida, durante o jogo de futebol, é convidado ou mesmo convocado a pegar, agarrar a bola. E os outros personagens dizem que a bola é dele. Ele pega a bola e vai embora. Como nós podemos identificar, de que modo ou em que momento nós identificamos o humor da tirinha? Quando nós percebemos que houve uma pequena confusão no que diz respeito ao sentido do termo empregado, ao sentido do pronome sua, do pronome possessivo sua. Na realidade, ao que parece, durante o jogo, a ideia do é sua, Zeca, ou melhor, é sua, Zé, não era no sentido de dizer a bola, a partir desse momento, passa a ser sua. Você é o dono da bola, não. Mas sim, é sua no sentido de você vai conseguir pegar, você vai conseguir evitar o gol, ok? Então, partindo desse exemplo, nós conseguimos perceber que as palavras na língua portuguesa, elas não apresentam um sentido específico, elas não apresentam um único significado. O significado, na realidade, ele varia de acordo com a situação na qual os sujeitos, na qual os personagens, os cidadãos, os alunos estão inseridos. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora, ok? Bom, nós temos aqui essa palavra muito bonita, muito interessante, polissemia. Você sabe o que é isso? Você de casa sabe o que significa polissemia? Bom, essa palavra, na realidade, ela vem do grego, é a junção de dois termos que do grego, no grego significam poli, muitos, e sema, sentidos, respectivamente. Então, nós temos aqui polissemia como muitos significados, muitos sentidos, ou seja, quando nós dizemos que as palavras na língua portuguesa são polissêmicas, nós estamos dizendo, afirmando que as palavras não apresentam um sentido específico, não apresentam um sentido único, mas sim podem significar de diferentes modos, podem apresentar diversos significados, ok? E esses significados, eles variam de acordo com a situação, com o momento, de acordo com uma coisinha chamada contexto, que nós veremos mais à frente. Observem esta imagem, por exemplo, o que vocês estão vendo? É bem provável que alguém em casa já tenha dito o seguinte: olha, alguém está segurando uma pedra, e eu observo que há outras pedras, ali logo abaixo. Então nós temos aqui uma pedra. Ok, nós temos uma pedra, mas nós acabamos de verificar que na língua portuguesa as palavras apresentam mais de um sentido. As palavras podem apresentar mais de muitos significados. A essa característica nós denominamos polissemia. Então, pensa comigo, pedra. Será que a pedra significa apenas sedimento de rocha? Será que pedra é realmente e somente aquela substância dura que nós encontramos comumente no nosso quintal ou nas ruas, por onde passamos? Será que pedra é apenas essa pedra que nós encontramos nos calçamentos, por exemplo, das nossas cidades? Bom, vamos pensar no que diz o eu lírico de Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro, no poema No Meio do Caminho. Ele afirma o seguinte:
tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Bom, eu acabei de declamar aqui e agora, no presente, né? Acabei de declamar o poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, que fala exatamente sobre uma pedra que, por sinal, estava ou apareceu no meio do caminho. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o significado, o sentido de pedra no poema drummondiano e aqui na nossa imagem, né? O sentido de pedra no poema drummondiano e aqui na nossa imagem são os mesmos? Será que o eu lírico de Drummond estava se referindo a um sedimento de rocha? Ou é possível que ele estivesse mencionando, né, uma dificuldade, uma entrave, um problema que surgiu no meio da sua caminhada e que por algum motivo marcou, né, e que por algum motivo deixou uma cicatriz, uma lembrança, uma memória? Tanto é que o eu lírico fala sobre isso, sobre essa pedra que surgiu. Será que pedra aqui significa realmente a mesma pedra que nós encontramos nos calçamentos, nas ruas? Ou o sentido é bem mais amplo, é bem mais denso, é bem mais profundo, é mais abstrato? Provavelmente o sentido é de fato mais abstrato. Provavelmente a pedra a qual o eu lírico se refere não diz respeito a essa pedra que nós encontramos no nosso cotidiano. Ela fala sim sobre problemas, desafios, dificuldades que nós comumente encontramos na nossa trajetória, nas nossas vidas e precisamos enfrentar. Uma outra observação. O eu lírico afirma que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Muito bem. Será que a palavra caminho significa exatamente a rua pela qual passamos todos os dias? A avenida que dá acesso à nossa escola, à nossa casa? Ou será que caminho assume um novo sentido, um novo significado e passa a representar, na verdade, o nosso percurso durante a vida, a própria existência humana, as nossas vivências, as nossas experiências, as idas e vindas da vida, os retornos, as partidas? O que será que caminho significa nesse contexto? É provável que caminho aqui também represente um novo sentido, né? Represente uma nova ideia. Não a ideia da rua pela qual passamos, não a ideia da avenida que dá acesso às nossas escolas, mas sim uma ideia de caminho igual à vida, caminho igual à trajetória, caminho igual à memória, caminho igual a vivências e por aí vai, né? A professora fica empolgada quando fala de Drummond, mas é isso mesmo. Olha só, tanto a palavra pedra, galerinha, quanto a palavra caminho significam de forma diferente. O significado muda. E por que muda? Porque o contexto literário solicita isso, ele pede isso. O contexto literário é um terreno fértil para a polissemia, ok? Então vemos que na realidade pedra pode ter o sentido de sedimento de rocha, substância dura, rígida. Pedra pode significar uma dificuldade, pedra pode significar um desafio, pedra também pode significar um diamante grande, né? Uma pedra preciosa, algo de grande valor, algo muito valioso, muito precioso, muito caro, não é? Então nós temos aqui um outro sentido de pedra que nem tinha sido mencionado ainda. Observe então a riqueza da nossa língua, a riqueza da língua
portuguesa, que eu sei que é a disciplina que você mais ama nesse universo. Vamos lá, gente? Então, professora, as palavras assumem diferentes sentidos, as palavras assumem diferentes significados, mas como eu posso identificar o sentido da palavra em um determinado texto? Observe, o texto, ele não funciona sozinho, ele não funciona de modo isolado. O texto está inserido dentro de um contexto. Mas, afinal de contas, professora, o que é o contexto? Contexto é a situação em que se produz um texto. Olha que coisa simples, olha que coisa bacana, não é mesmo? Então, observa comigo, o texto está inserido em um contexto determinado. Se eu estivesse, numa sala de aula comum, ali nas nossas escolas e não em um estúdio de gravação, usando aquele quadro que nós conhecemos, Então, se eu pedisse a alguém, você pode apagar o quadro? Se eu me referisse a quadro nesse contexto, é evidente, é óbvio que eu estaria conversando ou falando sobre o quadro da sala de aula, esse suporte que nós utilizamos para escrever alguns tópicos do conteúdo ou mesmo questões. Mas, se nós estivéssemos em um museu, se nós estivéssemos em uma exposição e eu dissesse, estou admirando o quadro, estou apreciando o quadro. Observe, quadro já não seria o suporte da sala de aula, quadro seria uma obra artística, algo de grande valor, cultural inclusive, não apenas monetário e não apenas financeiro. Então a palavra quadro já receberia um significado totalmente diferente. Agora imaginem uma outra situação, a terceira situação. Imagine que eu diga o seguinte, o quadro do Brasil, por conta da pandemia ou por causa da pandemia, é dificultoso, é problemático, tá? O quadro do mercado de trabalho, por causa da pandemia, é problemático. Muito desemprego, muitas pessoas desempregadas, por exemplo. Então pensa comigo, nesse caso, quadro refere-se à situação do mercado de trabalho brasileiro no contexto da pandemia de Covid-19, ok? Então a palavra quadro, mais uma vez, recebeu uma nova roupagem, ela foi ressignificada. Ok? Imaginem uma outra situação com a mesma palavra. Alguém está no hospital e recebe a notícia de que o seu quadro é estável, Nesse caso, o quadro já tem a ver com a saúde da pessoa, que está ali sendo atendida em uma consulta médica, em um hospital. Então, isso confirma, isso comprova que a língua portuguesa é de fato belíssima, muito bela, muito rica, e as palavras podem significar de diferentes modos a depender do contexto no qual elas são empregadas, Então, o contexto é a situação em que o texto é produzido e é ele que vai determinar o significado da palavra ou expressão. A partir de agora, nós veremos alguns outros exemplos que irão ratificar, ou seja, confirmar tudo que temos dito até o momento, ok? Vamos lá. A polissemia, então, só fazendo aqui um adendo, ela tem a sua origem na utilização da linguagem no sentido figurado, que é esse que aparece predominantemente nos textos literários, a tradução de linguagem específica para uma linguagem mais recorrente, mais coloquial, ou até mesmo devido aos estrangeirismos, retomadas aí aos empréstimos de palavras de outros idiomas ou neologismos, que são palavras inventadas, palavras criadas a partir das opções, dos termos e das expressões, prefixos, afixos que já temos, ok? Então, um outro exemplo que temos aqui é manga.
né? Nós temos dois tipos, no mínimo, de manga. Nós temos a manga fruta e nós temos a manga aqui, ó. A manga da blusa é bonita. A manga da blusa tem um ótimo caimento. A manga da blusa deve ser cortada, né? Então, são duas situações diferentes, ok? É como se, conversando com um agricultor, ele certamente vai se referir à manga fruta. Conversando com uma costureira ou com uma alfaiate, eles certamente mencionarão a manga no sentido de manga peça ou parte da roupa, certo? Olha só um outro caso curioso, né? O que você está tomando, né? O que você está tomando? Chuta! E o rapaz entendeu que era para chutar mesmo, né? No nosso contexto, a palavra chute tem a ver com uma possibilidade. O que você acha? Adivinha, né? Quase nesse contexto funciona praticamente como um sinônimo de adivinha. Tente descobrir o que eu estou tomando, né? E, na verdade, o que há aqui é um pequeno desentendimento, porque provavelmente o carinha da camisa azul não assistiu a aula de língua portuguesa, não sabia que as palavras podem assumir diferentes significados e levou ali a conversa no sentido literal, né? Cuidado! Olha outro exemplo, gente. Esperou horas, né, na fila do banco, né? Esperou horas na fila do banco, tá? Próximo, né? Nós temos aqui, esperou horas na fila do banco para pegar o seguro do carro. Ela sentou em um banco do shopping para aguardar sua chegada. Como meu filho não trabalha, eu banco as despesas. Então, observa comigo. O primeiro banco refere-se a uma instituição financeira, né? Banco, aí a gente tem vários, né? Vários bancos. Ela sentou em um banco. Aqui, banco é objeto, né? Um objeto. E temos ainda a terceira possibilidade. Como meu filho não trabalha, eu banco, ou seja, eu pago, né? Então, bancar aqui tem a ver com quitar, pagar, ok? As despesas. 2. O cabo da vassoura quebrou durante a limpeza. Ele deu cabo de todo o documento. Guilherme atualmente é cabo do Exército Brasileiro. Na África do Sul, o Cabo da Boa Esperança é conhecido pelo nome Cabo das Tormentas. Então, vamos analisar com tranquilidade os exemplos apresentados. Olha só, o cabo da vassoura. Cabo aqui é um objeto. Muito bem, cabo aqui é um objeto. Ele deu cabo de todo o documento, ou seja, dar cabo significa livrar-se, né? Então ele destruiu, ele eliminou todo o documento. Guilherme atualmente é cabo do Exército. E aí, o cabo do Exército é o quê? É um objeto? Significa livrar-se? Não, é uma função, né? É uma função, ok? Na África do Sul, o Cabo da Boa Esperança. Olha só, Cabo da Boa Esperança é conhecido pelo nome Cabo das Tormentas. E o Cabo das Tormentas é o quê? É um objeto? É uma função? É um lugar, né? É um lugar. Então, observamos 4 aplicações, 4 usos da palavra cabo, todos eles aparecendo com sentidos, o quê? Distintos, diferentes. E aí observem que nós temos aqui palavras homônimas, ou seja, a grafia, a escrita delas é a mesma em todos os exemplos, no primeiro, segundo, no terceiro e no quarto. Porém, os sentidos são distintos, tá? São diferentes. Um outro exemplo, olha só, o bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem.
Então nós temos um poema, O Bicho, de Manuel Bandeira, falando que retrata, na verdade, a situação das pessoas em situação de rua, das pessoas que não têm o que comer, das pessoas que estão padecendo aí, né, pela falta de recursos, estão padecendo por causa da fome, né? Então ele começa falando que viu um bicho. E quando ele se refere a bicho, né, a um bicho, nós imaginamos ser de fato um bicho, um animal, né, um ser irracional, um animal que vive na natureza, né, solto, livre, um cão, talvez um gato, um rato, ou nós podemos pensar num animal doméstico também, como o próprio Lírico apresenta. Mas no fim do poema nós temos uma quebra de expectativa muito grande, porque na verdade o bicho a qual ele se referia era o próprio ser humano, o bicho na verdade era o próprio homem, e aí nós nem sabemos afirmar, né, até que ponto o sujeito que está catando lixo é o bicho, né? Quem é mais bicho na história? Quem está catando lixo ou quem tem condições de ajudar e não ajuda, né? Então nós vemos que a situação tanto daquele que cata o lixo para comer, quanto daquele que tem, que pode fazer o bem e não faz, é praticamente a mesma. Então, os dois estão no mesmo patamar. A situação dos dois é deplorável, né? É lamentável. Então, observe, há essa ideia do bicho, né, que é quebrada no fim do poema, provando que na língua portuguesa as palavras assumem diferentes significados. Vamos em frente. Nosso amigo Armandinho participando aqui, tô quase matriculando o Armandinho, né, na nossa turma, porque ele sempre marca presença, dificilmente falta as aulas de língua portuguesa, não é mesmo? Vamos matricular o Armandinho por aqui. Olha só, vendo o pôr do sol, quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também, né? Ou seja, ele está na realidade apreciando. E nesse momento de apreciação, ele provavelmente não queria nenhuma interrupção. Por isso ele faz uma placa. Imagina, antes que me perguntem o que eu estou fazendo e interrompam esse momento de admiração, esse momento de apreciação do belo, da natureza, eu vou fazer logo uma plaquinha para dizer o que eu estou fazendo, né? E ninguém, não ser incomodado por ninguém. Ocorre que o vendo aqui da placa, ele apresenta dois sentidos no mínimo, né? O vendo do verbo vender e o vendo do verbo ver, né? Vendo no gerúndio, forma nominal do verbo que indica uma ação em andamento, uma ação em processamento, então estou vendo, ou vendo, eu vendo, verbo vender no presente no modo indicativo. Esse sentido, né, duplo, esse sentido dobre aí, ele acaba dificultando a leitura da placa, né? E Armandinho convida o personagem adulto, pelas pernas, né, pela altura do sujeito, a gente percebe que é um adulto, provavelmente sem tempo e sempre à procura de dinheiro, né, já quer comprar até o pôr do sol. Olha a crítica que a tirinha faz, né? Quer comprar tudo. E Armandinho diz, olha, por que você não vem ver também? Por que você não aprecia também as belezas da vida? E para um pouco com essa correria, não é? Então, é muito importante, não apenas a ideia da polissemia que nós retiramos daqui, né, que nós tiramos daqui, mas também a reflexão sobre essa ideia, tá? Bom, gente, essa foi a aula de hoje, foi um prazer enorme estar com você, até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau!